Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Olá, bom dia para você que está nos acompanhando. Estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é transmitido aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, que está localizado em Santo André, em São Paulo. Você pode participar. Você liga para a gente no telefone 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 997-666-555. Também pode mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Como você nos acompanha pelas redes sociais, ou no Facebook ou no YouTube, você pode mandar a sua mensagem pelo chat, fazer a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida. Estamos aguardando o seu contato, porque todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Este programa é reprisado todos os sábados às 18 horas na web rádio, www.webradio.osemeador.org. Nós estamos aqui hoje com a equipe toda Postos, uma equipe grande, fazendo esse programa maravilhoso chegar até você aí. O Eros, o Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, o Hélio, a Juliene, o Marinho, a Patrícia, a Paula, a Suzete, o Valdecir, nos acompanhando também o Acácio, todo mundo aqui fazendo esse programa maravilhoso chegar até você. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa querida companheira, a Maria Aparecida Saboleski, atuante tarefeira do Centro Espírita Raio de Luz de Santo André, e também da Seara das Fraternidades em São Caetano, para falar para a gente de um tema muito importante, tratamento espiritual durante o sono. Saboleski, bom dia, e é um prazer estar com você aqui novamente. Bom dia, eu que agradeço o convite a toda a equipe presente. Nós estamos num clima de alegria. Bom dia a todos. Que bom estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus para essa fraternidade e alegria desse bate-papo informal que estamos. Nós é que ficamos felizes com você aqui, sempre nos abrilhantando com a sua presença, e hoje falando de um tema significativamente importante, né? Porque a gente sabe, né, que o descanso do corpo, né, é muito importante, mas a gente tem dúvida do que acontece com o nosso espírito durante o corpo. Fica uma dúvida aí, né, já que a gente, depois de que acorda, traz algumas recordações interessantes, né, ou às vezes não, e a maioria das vezes a gente não traz recordações do que acontece, né. Então hoje vamos falar sobre isso, aguardando o seu contato e também as explicações da Saboleski. Saboleski, a gente começa perguntando para você a respeito da questão que envolve aí a importância do sono, porque a correria, o homem contemporâneo, a sociedade contemporânea, ela é totalmente díspare da sociedade antiga, né, da anterior, em função dos seus compromissos, do seu estilo de vida. As culturas dos povos são diferentes, né? Isso faz com que a correria do dia a dia façam com que as pessoas acabem se privando do sono físico. Além do descanso físico, existe alguma importância do ponto de vista espiritual do sono? Quando nós estamos no sono, que é muito necessário, né? E a gente, como você disse muito bem, nos privamos. Por N fatores, hoje em dia, estamos longe do sono. Inclusive as redes sociais e tudo mais, a televisão e tudo que nos envolve, nós não entramos naquele estado de descanso. Uhum. Como você disse também muito bem, o povo antigamente não tinha nem luz nem nada, e na hora de dormir, dormia e levantava bem cedo. E o sono é de suma importância, haja vista
que quando a gente repousa o corpo, porque o corpo nunca entra em inatividade, ele repousa, mas os órgãos que têm o trabalho normal e espontâneo continuam no seu trabalho, né? Só o cérebro diminui um pouco de atividade, mas o coração, todos os outros órgãos permanecem. Mas o sono é de suma importância, porque quando nós repousamos, estamos nesse estado, que já não estamos mais no estado de vigília, os cordões se afrouxam, né? E o espírito consegue ter mais liberdade. E nessa liberdade ele vai ao encontro de outros espíritos no plano espiritual ou de toda. Ele tem como rever o passado, ver o futuro, ter mais poder, mais força física para continuar sua atividade. E aí vai ficar uma questão, ver o futuro. Então a gente se prende a ver o futuro como se a gente fosse adivinho. Não, a gente vai ficar como na pergunta 258. Nós teremos que ver, possibilidades de ver as provas que nós, para a reencarnação, marcamos. Nós não vamos ter acesso a futuro, e principalmente de outros seres, né? Nós vamos ter condição de ver as nossas atividades para essa encarnação, aquilo que nós planejamos. Você falou em pergunta 258. O que é pergunta 258? O que é isso? É a que a gente faz as provas, as escolhas da prova, do livro dos Espíritos, que a gente faz a escolha das nossas provas quando está para reencarnar. Muito bem. Marinho, bom dia, prazer estar com você aqui no Semana Boa Nova. Por que a doutrina espírita se envereda em estudar o sono? Qual é a razão disso? Isso não é um assunto que deveria ficar circunscrito à questão medicinal, à questão da medicina? Doríbio, tudo aquilo que se refere à atividade do espírito, à atividade da alma, é de interesse, é de natural inclusão nos estudos espíritas. Porque nós, como espíritos, como foi dito agora pela Maria, nós não estamos necessariamente apenas com uma atividade espiritual quando estamos despertos, quando estamos na vigília, né? A nossa atividade espiritual continua durante o sono. E é importante nós sabermos como que isso se processa, quais são principalmente os fatores que nos levam a uma atividade espiritual sadia, construtiva durante o sono. Então, isto é sim interesse, e Allan Kardec reservou uma significativa parte do Livro dos Espíritos, no capítulo sobre a emancipação da alma, em que ele aborda muito isso. É matéria de interesse e importante nós conhecermos. Quer dizer, tem uma fundamentação do ponto de vista do estudo do que acontece com o espírito, etc. Né? Mas aí eu queria perguntar para a Saboleschi, então, a gente dorme, o corpo físico está lá, dormindo, etc., repousando, necessário repouso para a recomposição celular, orgânica, das estruturas físicas e tal. E o espírito faz o quê? Né? Ele também dorme? Ele dorme também, descansa um pouquinho? O que acontece com o espírito? É tão bonitinho isso, né? É interessante, né? É assim, a importância do momento do sono é o oxigênio do espírito. É o fluido vital que ele vai buscar e ele se desprende um pouquinho da matéria, né? E ele tem toda a liberdade. Ele não dorme, ele não repousa, ele é sempre ativo. O que ele vai buscar é uma expansão na outra dimensão, com vários espíritos. E quando a gente fala espírito, nós estamos falando da ordem dos encarnados e desencarnados, né? É um encontro, né? É um trabalho, é uma continuidade, é uma reposição de condição para que a matéria continue. Porque a matéria é inerte, né? O espírito é que dá vida à nossa matéria. Então o espírito continua no plano espiritual todo esse trabalho. E há muitos que trabalham, porque nós trabalhamos essa noite muito, viu? Bom, com certeza em algum lugar nós ficamos trabalhando por aí, né? Maria, Clarissa, pode falar. Não, eu fico pensando, se a vida espiritual é a vida verdadeira, é a nossa real vida e nós estamos aqui temporariamente, o sono físico é uma oportunidade de ter esse pequeno intervalo. Imagina se nós passássemos 40, 50, 70 anos privados dessa oportunidade de ter esse contato mais direto no plano espiritual que a gente faz todas as noites. Talvez nós não suportaríamos
a nossa vida terrena. Verdade. Então seria como se fosse um intervalo mesmo, um recreio, sabe, da nossa atividade aqui na Terra. A oportunidade da gente poder viver de maneira mais intensa no plano espiritual, que é a verdadeira vida. A gente sabe que aqui é só uma passagem. Então, imagina se nós fôssemos privados desse contato com o plano espiritual durante tantos anos, vivendo somente na matéria, né? Verdade. Quando você diz assim, a gente como se fosse um recreio, né? Então, nós vamos lá, nos encontramos também aqueles que já partiram, amigos, entes queridos que já se foram? Com certeza, e a literatura espírita está repleta de exemplos disso, e quantos de nós também não estamos repletos de exemplos de vezes que nós já sonhamos com alguém que já partiu, e quando a gente acorda, a gente tem aquela real sensação desse encontro, né? Uhum. Então, com certeza, Turibe, acho que a Maria pode falar melhor, e vai falar ao longo do programa, mas... E Kardec põe muito claramente que os espíritos já missionários e de grande elevação espiritual aceitam a reencarnação porque sabe que dentro do sono eles podem continuar todo esse trabalho de grandeza espiritual, né? A libertação do corpo físico para a continuidade. Então até eu fiquei questionando isso exatamente por isso, porque para um espírito de ordem superior estar aqui na matéria, para eles é mais dificultoso do que nós que somos espíritos da terceira ordem, né? Bom. Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre tratamento espiritual durante o sono. Interessante tema para você aí perguntar para a gente, discutir, dizer o que você acha desse tema, um tema muito instigante aí, né? Como sempre, Semeando a Boa Nova trazendo temas bastante estudados, que precisam de bastante reflexões. Nós estamos aqui falando sobre isso e recebendo a nossa companheira Maria Aparecida Saboleski falando sobre isso. E você vai participando, diz aí o que você acha, faz a sua pergunta, esclarece a sua dúvida, estamos aguardando o seu contato. Muito bem. Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Bom estar com você aqui no Semeando a Boa Nova. Bom dia a todos e a todas. Hélio, por que o espírito não precisa dormir? Qual a razão disso? O corpo físico precisa do repouso, o espírito não tem que repousar, não tem que dar uma descansadinha, uma relaxadinha, não precisa nada disso? Interessante, né? Então, eu atento aqui às respostas dos companheiros e particularmente da Clarissa, como a Clarissa falou, desse contato, né, que você acaba fazendo com a base. Quando nós viajamos, vamos fazer assim uma comparação com a nossa vida física. Quando a gente viaja, você fica fora de casa, você viaja a trabalho, ou viaja a negócios, ou viaja a lazer. Você todos os dias, ou uma vez por semana, você faz um contato com a sua família, né? Você telefona, né? Deixa eu avisar que está tudo bem aqui, você dá uma ligadinha, né? Você fica prestando constantemente, tipo assim, fazendo um reporte, né? Dando uma ideia do que você está fazendo. Olha, eu vi um negócio legal aqui, né? Ou se você trabalhou, hoje você fala com a chefia que ficou lá na base, ou enfim, você tem aquele contato com a base. Então, isso é isso que ocorre com a gente. Porque não é que você sai do corpo, que você está no corpo, né? Você fica assim em contato com a base, né? Aí quando você, à noite, você volta e faz esse contato com o pessoal. Porque você sabe que você vai voltar para lá. Né? É a mesma coisa que você viaja. Eu estou em viagem, eu vou voltar para minha casa. Minha casa não é aqui, né? Então você fica fazendo contato com a tua casa, né? Com a tua família, com a tua mãe, com o teu pai, com a tua esposa, com os teus filhos. Esse contato fica constantemente, você fica em contato com eles por telefone, né? Hoje tem outros meios de contato, mas você fica em contato. E o espírito, ele não precisa desse, porque ele não tem matéria, né? Ele não é uma energia condensada como é o nosso corpo físico. E essa energia condensada, ela tem que se reestruturar, como você falou, a reestruturação molecular, os ossos têm que descansar, aquele apoio todo que você faz, o tempo todo sobre os ossos, que você fica em pé, né? Os nervos, tudo isso você tem que ficar em decúbito dorsal para que você possa relaxar esses nervos, tudo isso é necessário. O espírito não tem essa necessidade. Uhum. E acho que esse também é o grande problema quando a gente desencarna, né, Marinha? Até que a Marinha falasse um pouquinho disso aí. E quando você desencarna, porque quando você desencarna,
Que aí você, porque aqui na matéria você tem esses intervalos ainda, né? Para você poder ir lá e cá. E você desencarna e você fica atento. Aí você fica 24 horas por dia ligados, não tem? Vou dormir um pouquinho, vou fazer aqui, não. Sabe? Até no começo o pessoal dá um alívio pra gente lá, né? Põe pra dormir e tal, né? Alívio não, hein? Põe pra dormir e tal, né? Mas com o tempo você vai ficando por sua conta e risco, e é 24 horas por dia de consciência. E se você não tiver a consciência legal, né, Marinho? Como é que faz, né? O que acontece, Marinho, se o espírito não estiver bem preparado para o desencarne, chegou do outro lado, ele não vai dormir mais, vai ficar acordado o tempo inteiro. E aí o que acontece com ele? Eu acho que nós não podemos também imaginar que as coisas sejam tão diferentes, né, a ponto de que nós tenhamos duas naturezas diferentes, né? O plano espiritual, os amigos espirituais, eles estão constantemente conosco. Estejamos nós na vigília ou estejamos nós no sono, né? O amigo espiritual, ele está permanentemente sintonizado com a gente, nos trazendo o que a sabedoria divina permita que nos traga. Eles não interferem na nossa vontade, não interferem no nosso arbítrio nunca. E isso também acontece durante o sono. Nós não podemos, talvez, ficar aqui supondo que por estarmos libertos durante o sono, que nós vamos virar marionete. Quer dizer, o espírito vai durante... Que nem técnico de futebol, né? Quer dizer, no intervalo o técnico fica falando, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Aí a gente volta para o campo e a gente vai... Não, não é assim. A ligação espiritual ela é permanente. E dentro das mesmas leis, respeito ao nosso livre-arbítrio, respeito à nossa vontade, respeito aos desígnios da presente encarnação que a gente tem. Agora, sem dúvida, no momento do sono, nós estamos talvez mais sensíveis àquela influência. O que não significa dizer que ela vai acontecer também. Porque se eu estiver dormindo, pensando, se me perdoe aqui, vou falar uma brincadeira claro, aqui. Pode, né? por favor. Se eu estiver dormindo e pensando na mulher do vizinho, ou pensando no artista de televisão lá, eles podem estar do lado da gente que a gente não vai captar, né? Quer dizer, então, essa sintonia, essa ligação é a mesma. Se eu estou aqui durante a minha vigília, durante o dia, pensando em alguma coisa, estou sintonizado com o bem, estou na mesma faixa de sintonia que os espíritos, a ajuda, as intuições, elas vêm naturalmente, sempre respeitando a nossa vontade, o nosso arbítrio. E a mesma coisa durante o sono. Por que a gente tem a recomendação de, antes de dormir, fazer uma prece? Nós vamos falar sobre isso, né, Maria? Exatamente para que nós tenhamos essa condição de receber também, da mesma maneira que a gente recebe durante o dia, uma intuição, alguma coisa. Muito bem, Semana Boa Nova hoje falando sobre tratamento espiritual durante o sono. Se você está pensando aí na dificuldade de dormir, alguma coisa, preste atenção que daqui a pouquinho nós vamos entrar bastante nesse aspecto aí. E se você dorme mais tarde, se você tem dificuldade de dormir, assiste lá o Espiritismo na Madrugada. Toda sexta-feira, 1h da manhã, ao vivo. Sexta-feira, no canal, lá na página do Facebook do mesmo nome, Espiritismo na Madrugada. Saboleski, algumas vezes, né, a gente escuta falar nos centros espíritas aí, né, que durante o sono, o tratamento vai continuar. Né? O tratamento vai continuar durante o sono, a pessoa está passando por um tratamento espiritual e durante o sono físico os espíritos vão lá atender ou ela vai ser atendida. Como é que acontece esse tratamento espiritual durante o sono? É tão profunda essa questão, tem uma profundidade, e eu da teoria conheço um pouco, mas na prática acabei conhecendo mais, inclusive pelo trabalho junto com a equipe do Dr. Hans. Então a gente vê que na ansiedade do tratamento, na hora, a gente fica muito tenso e muito atento ao que está acontecendo, né? Então a gente não se deixa, algumas vezes, naquele tratamento mais profundo. Então,
a gente quer ver o que está acontecendo, o que será que está mexendo. Muitas vezes a gente quer falar com o próprio espírito, quer ter comunicação, quero falar e tal. E a gente vê que a recomendação é sempre: continuaremos à noite. Continuaremos à noite. Por quê? Nesse desdobrar a gente se prepara, a gente já vai com essa intenção. E a intenção, que é essa vontade, é que nos leva a esse encontro, como bem o Marinho pôs. Não adianta também eu deitar e falar, tá bom, eles que façam, né? Eles vão até tentar nos socorrer, mas se a gente não tiver preparado, nada vai acontecer. Então a gente se prepara à noite, faz a oração, a prece, se prepara já naquela condição. E eles têm mais condição de nos trazer os tratamentos no campo perispiritual, com fluidos, com tudo. Em toda a ordem, não é só da saúde física, né? Porque a gente também não tem só doenças físicas, né? Então, essa continuidade à noite de todas as equipes virem, não só as médicas, outras, para nos dar esse suporte energético para que a gente continue e acorde melhor e continue a nossa proposta de melhorar, acontece mesmo. Por isso essa orientação. Quando a gente passa por um atendimento fraterno, também eles nos recomendam, né? Olha, você vai tomar os passes, tal, mas se prepare à noite que a espiritualidade vai continuar. E elas continuam. Tudo depende da nossa vontade, da nossa entrega. E a gente sabe que à noite, nesse desdobrar, que é a emancipação da alma, que Kardec coloca tão bem, são mais de 50 perguntas, né? Que ele vai lá desde o número 400 a várias questões dessa emancipação da alma, nesse tratamento profundo para nos dar esse suporte energético e espiritual que nós necessitamos. Que é necessário, né? É necessário, né? de muita importância. Eu estou imaginando aqui, a gente escuta bastante os trabalhos que o nosso querido Edson Lorenzini, aliás, está aqui acompanhando o programa. Edson, parabéns pelo seu trabalho, muito bom. Fazer propaganda do trabalho dele aqui toda quarta e sexta, quarta-feira, 19 horas, e sexta às 14. Na página da Célula das Fraternidades, ele faz um trabalho de curas, um trabalho de curas vibracional, trabalho vibracional para curas, né? E a gente observa ali que o Edson sempre fala assim, durante o sono o trabalho vai continuar, etc, né? E aí ele faz algumas recomendações para as pessoas, né? As pessoas se preparam, etc. Será que se a pessoa não se preparar para a continuidade do tratamento, a espiritualidade teria mais dificuldade de entrar nesse tratamento? Eu acredito que sim, mas tudo é merecimento da pessoa. Às vezes ela teve um dia atribulado, teve uma correria, não que ela não tenha o desejo, e a hora do descanso, ela não se prepara tão bem. Mas a espiritualidade está sempre pronta. Tudo vai depender da sintonia que ela teve durante o dia. Não quer dizer que ela esteja trabalhando e correndo e atribulada, que ela não está em boa sintonia, né? Como o Marinho pôs, se eu pensar na esposa da vizinha, lá no esposo, na esposa da vizinha, à noite eu vou me desdobrar e vou para esse encontro. Eu não vou para o encontro espiritual. Mas a pessoa, se ela está com esse merecimento e ela vai dormir, a espiritualidade sempre vai nos socorrer. Aí vai ter que ter a sintonia, né? É Perfeito. A sintonia que é a grande chave. Às vezes não é nem a oração, né? Porque a prece sempre é necessária. Deixar uma percepção de que as coisas vão acontecer normalmente durante o sono, entrar em sintonia, como você está dizendo, com os mentores, né? Esse pessoal vai ajudar a gente. Né? Nosso anjo da guarda também, mentor individual de cada um, também nos leva, né? Ele nos orienta, né? Ele nunca nos impõe, orienta, vamos, né? E a gente sempre pega na mãozinha dele e corre para aí, viu? Ô Saboleski, isso que você falou é uma coisa importante. Os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, nosso bom amigo, bom anjo, o nome que a gente quiser dar para esse espírito que nos acompanha. Né? Esse mentor que nos acompanha aí durante o nosso sono, ele pode deixar de nos acompanhar durante o sono? Você não vai acompanhar esse cara, não. Deixa, ele está dormindo agora. Ele pode deixar o espírito de lado lá e não dá trela para ele? Esses espíritos que a gente diz, eles já estão pelo menos na segunda ordem para ter uma responsabilidade dessa. Eles são os nossos tutores espirituais. Eles nos amam independente do que a gente faça. Né? Eles têm essa responsabilidade. E eles não vão deixar.
Eu digo sempre que Deus nos ama tanto que até anjo colocou ao nosso derredor. Eles nos aplaudem na boa ação e nos aconselham quando nós erramos. Aceitar depende de cada um de nós, mas eles vão continuar ao nosso derredor. Muito bem, Semana da Boa Nova hoje falando sobre o tratamento espiritual durante o sono. Você queria falar, Marinho, por favor? Não, eu só ia pedir para Maria Sobolewski nos esclarecer um pouquinho sobre a questão da terceira ordem, da segunda ordem. Ah, ela falou. Ela já falou, citou, né? Ela falou que nós somos espíritos da terceira ordem. Pois Eu é. não sei se eu fico feliz ou não, porque se tiver 200 ordens eu sou da terceira, tudo bem. Agora, se tiver 3 só eu sou da terceira, estou preocupado. A terceira ordem são os espíritos que estão ainda na busca. E na terceira ordem também tem várias subdivisões, né? Nós já estamos naquele entendimento de quem já busca a espiritualidade, já se alegra com o bem. Nós, apesar que tem das terceiras ordens mais inferiores que ainda não se alegram bem. Da segunda ordem já são espíritos que se elevaram, que estão na busca maior. E da terceira ordem, da primeira ordem, nós vamos pôr o Espírito Jesus, que é o maior exemplo de todos, que são espíritos já missionários e todos aqueles, né? Então, nós estamos ainda na terceira ordem, dentro da classificação de Kardec, já como espíritos que têm um conhecimento, né? Nós já estamos nesse subitem melhorzinhos, né? Mas nós ainda somos da terceira ordem. Quer dizer, eu me coloco na terceira ordem, né? Não posso colocar vocês. Né? Não, e o interessante é que Kardec, como um bom pedagogo, né, que era, ele sempre usa algum critério pedagógico para falar. Né? Quer dizer, essas ordens, né, não significam uma coisa que a gente tem um crachá no peito dizendo sou da terceira ordem. Uma carteirinha ali. Ou tem uma carteirinha, ou tem um passaporte, né, para passar da terceira para a segunda. É meramente uma força de comunicar uma ideia, né? De explicar que entre os espíritos há diversas ordens de espíritos, né? E não quer conforme dizer uma hierarquia, evolução, né? Eles não têm hierarquia, mas a gente tem o modelo Jesus, né? E é nosso modelo e guia, como está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o modelo? Jesus. Seguiu Jesus. Agora, por essa explicação, agora, vou fazer uma pergunta para Maria novamente. Quer dizer que, dependendo de com quem a gente se sintoniza, dependendo de com quem a gente é, vamos assim dizer, amiguinho, né? Aquele amiguinho de estar sempre junto, também durante o sono a gente pode estar se ligando a um espírito de ordem inferior, não é isso? Quer dizer, claro, que não é sempre que no sono a gente vai se ligar a um espírito superior. A gente pode estar com uns amiguinhos aí que não convém, não pode? Assim, já um ditado da antiguidade nos diz: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Já é um ditado assim. E quem andas não é só fisicamente, é com seus pensamentos, com as suas atitudes, com tudo isso. É isso que nos faz estar ligados ou sintonizados com a espiritualidade, independente se ela é boa ou não tão boa, né? Que eu não gosto de falar outras palavras, mas independente é nossa sintonia, né? E esse ditado só depois de muito tempo que eu vim entender, né? Que meu pai falava muito: me digas com quem andas que eu te direi quem és. Aí eu falava: mas a gente não anda assim, né? E aí depois a gente vai entender com quem nós nos ligamos através dos nossos pensamentos, das nossas sintonias, o que a gente pensa, porque o sentimento é a razão de tudo, é que nos leva a esses encontros, né? Muito Sentimento e pensamento. Semana da Boa Nova falando sobre hoje o tratamento espiritual durante o sono. E vai entrar uma enquete para você aí, para você responder para a gente aí na transmissão. A enquete vai perguntar assim para você: o que você faz antes de dormir? Você faz uma prece? Você leva a rotina normal? Ou você nem pensa nisso? Você vai responder na enquete aí. Responde para a gente: o que você faz antes de dormir? Aliás, quero lembrar aqui, eu falei agora há pouco para o pessoal que tem insônia, pessoal que antes de dormir, dorme mais tarde e tal, recomendei assistir lá o Espiritismo na Madrugada. Mas tem também a web rádio, né, Marinho? A web rádio osemeador.org. Ô Marinho, conta pra gente como é que é o estilo de programação da web rádio lá para o nosso ouvinte. Aliás, a web rádio, ela funciona 24 horas por dia? A web rádio funciona 24 horas por dia.
E ela tem uma programação com momentos de prece, com muitos momentos de música de elevação espiritual. Temos trechos de explicações. Nós temos, por exemplo, uma série de programas do nosso irmão Luiz Armando de Freitas, que gravou explicações sobre a Revista Espírita, explicações sobre as mensagens de Chico. Então, toda a programação ao longo das 24 horas é intermediada por mensagens, músicas, preces, né? E, evidentemente, a programação continua na madrugada, porque tinha assim a condição daqueles que eventualmente trabalham durante a noite e dormem durante o dia terem a oportunidade de acessar também. Uhum. Então, quer dizer que tanto com esse trabalho que é feito pelo Turíbio no Espiritismo na Madrugada, como os programas da Web Rádio, são um recurso para aqueles que à noite gostariam de se sintonizar com o bem, de alguma maneira. Eu não sou eu que faço o trabalho, não. O trabalho tem uma equipe, né, que está por trás dele. Eu sou um mero trabalhador lá. Trabalhador do trabalho é bom, né? Clarissa, como estamos aí nas redes sociais aí? Conta pra gente aí. Nossa, Turíbio, tem bastante gente falando que o tema é muito interessante. Tem perguntas também para Maria já. Aproveita e faz a pergunta. Antes de passar a pergunta, eu vou passar por alguns nomes. Tem bastante gente mandando bom dia, um abraço a todos, né? Com muito carinho que a gente recebe tudo isso. Mandar um abraço pro Edson Lorenzini, que está na escuta, a Ivana Galindo, Rose Irose, a Yara Delanossi, a Tarsila Mirtes, a Janete Goes Viola, o Mário Ferrari, a Joyce Giacomini, a Patrícia Demergian, o Ricardo Michelin e tantos outros que passaram por aqui. Antes da pergunta, também tem um comentário da Regina Mendes. Ela fala que é interessante que os sonhos que a gente tem, que geralmente quando a gente desperta, a gente tem a nítida certeza que a gente passou por um encontro real. Então isso realmente é bem interessante. Todo mundo tem uma história para contar assim. E a pergunta, Maria, que eu gostaria de fazer para você é do nosso ouvinte Robson Geraldo. O espírito descansa? Como que funciona, Maria? Ou nós estamos sempre em atividade? O espírito descansa? É como o próprio Hélio já nos colocou falou, essa né? questão, né? O espírito, como ele não é material, ele não precisa desse repouso. Apesar que muitas literaturas, depois do desencarnes, nos traz, né? No repouso, no atendimento, tudo. Mas é até nós passarmos daquela sensação do topor que a morte nos trouxe, tudo isso, né? E aí nós estamos vendo a ligação do perispírito, né? Porque o espírito é uma luz, né? É a luz de Deus em nós, né? Então, e aí o espírito naquela atividade ainda, pelos tormentos da desencarnação, porque ainda não tem o conhecimento, ele vai ficar ali naquele atendimento. Mas é só o despertar e o trazer a consciência em si que ele vai procurar trabalho, até porque é a evolução, né? Muito bem, tá aí, Marinho. Interessante. Essa pergunta da nossa ouvinte me fez lembrar uma passagem no livro Ave Luz, da Lavra de João Nunes Maia, né? Tem uma passagem ali de que os apóstolos estavam muito preocupados porque o Cristo não se alimentava direito, né? Eles estavam, puxa, mas o Cristo não se alimenta, ele não come direito, né? Então estavam ali sempre atrás dele, procurando com aquele carinho, né? Cuidado. Até que um dia ele explicou que o meu alimento é outro. O meu alimento não é material. Então, se nós pensarmos analogamente à questão do descanso, o descanso do espírito não é o nosso descanso material. O descanso material é o descanso do corpo, né? É o descanso do refazimento das forças, é o descanso em que a gente recupera a nossa condição física de trabalhar. O descanso do espírito é a consciência leve. O descanso do espírito é a paz de consciência do dever cumprido. Então é muito bonito a gente ver isso, que o espírito vai descansar com a paz que ele tem, mas ao mesmo tempo, com aquela paz que ele tem, ele se torna muito operoso. É o servir, né? Não é verdade? O espírito não para de trabalhar, mas ele está descansado porque ele está com a paz, né? Quer dizer, ele tem a emoção, tem o sentimento de misericórdia, tem o sentimento de compaixão, tudo isso está presente no espírito, mas ele consegue estar com a consciência tranquila de estar fazendo aquilo que ele pode. Esse talvez seja o maior descanso que o espírito possa ter. Clarissa, aliás, antes de passar para a Clarissa, deixa eu dar um alô para você que está nos assistindo aí. A Clarissa, quando ela fala das redes sociais, ela não cita todo mundo, porque são muitas pessoas no YouTube,
no Facebook, então ela pega algumas pessoas só por isso, mas a gratidão é imensa de você estar aí. Aliás, uma dica, compartilhe o link. Põe o link do nosso programa na sua rede social, que aí todo mundo pode assistir. Clarissa. Bom, a próxima pergunta é da Andréia Luiz. Nós trabalhamos em outros planos durante o sono? Se sim, estamos trabalhando nesse período de desencarne pelo Covid, mesmo inconscientemente? Essa é minha filha, viu? Ah, é? Ah, olha aí. Que beleza. Olha, Quando eu responder em casa, ela voltou a perguntar. Ela, em casa, ela fala assim, não vou te responder nada. Aqui agora tem que responder. não, até achei engraçado, porque ela ficou insistindo de manhã, assim, porque ela sempre está comigo e ouve junto comigo. Então ela... Mas qual que é o link mesmo? Porque ela fica comigo no meu quarto, às vezes de manhã, ouvindo. Então, a resposta para todos, né, é exatamente o trabalho que nós, mesmo encarnados, estamos tendo na ajuda a todos os espíritos elevados nessa fase. Estamos trabalhando muito. Nós encarnados que já estamos conscientes da necessidade da ajuda maior pelo que o mundo está passando. Dr. Hans já nos orientou, especialmente de que ele não tem vindo tanto, exatamente pelo grande socorro que está acontecendo. Né? Então, a gente recorda acho que foi final de 2019, quando ele nos abraça todos os trabalhadores, e daí ele veio no salão e falou para a gente, o trabalho vai ser imenso, que seria 2020. Nós vamos ter muito trabalho, nós vamos correr muito. E nós, ainda na nossa pequenez de entendimento, achamos que ia aumentar o número de assistidos físicos. E aí depois nós acabamos entendendo que era o trabalho de toda essa. E ele diz que a gente não tem consciência de quanta necessidade tem no plano espiritual. E que todos nós, encarnados e desencarnados, somos convocados a esse trabalho socorrista e de ajuda imensa. Por isso que ele pede muito para esse preparo. Então, nós estamos trabalhando muito. Muito, muito, muito. Duas perguntas para você. Primeiro, quem é o Dr. Hans? E segunda, né? Você diz assim, ele vem, mas ele vem aonde? Quem é o Dr. Hans? Vem sim. aonde? Como é que é isso? Salão, Falou que foi num salão. essas coisas, né? Será que tem alguma festa aí, alguma coisa? Como é que é isso? Para a seu gente Modesto? é tão natural, né? O Dr. Hans é um espírito que trabalha com o Edson Lorenzini. O Dr. Hans já... Pode falar, pode. Desculpa. O Dr. Hans no grupo Espírita Seara das Fraternidades. O Dr. Hans já veio em comunicação conosco nos avisar. Eu trabalho em todos os planos, em todos os matizes de centro, em todos os hospitais, em todos os lugares, asilos, onde se fizer necessário, no plano espiritual e no plano material. Mas, como ele diz, o aparelho para incorporação e trabalho físico, ele só usa o Edson, né? Que ele já veio nos explicar isso, porque a gente fala assim, Dr. Hans tem muitos, mas ele falou assim, nós trabalhamos em todas as espécies de lugares, em todos os lugares, em ajuda, mas usar o médium, só o Edson Lorenzini. E no salão, é no salão de atendimento do Seara das Fraternidades, porque todo final do ano, no final do ano, quando chega, que vai encerrar as atividades em dezembro para janeiro, o Dr. Hans tem o carinho de abraçar um por um dos trabalhadores e dar uma palavra de incentivo e gratidão. Nós que somos gratos, mas nós recebemos isso. E aquele ano, ao terminar, ele falou, depois de dar o abraço, esperem. Aí ele foi até o salão onde ocorrem as palestras e nos orientou para nos prepararmos. Hélio, perguntar uma coisa para você em relação a isso que a Saboleschi falou. O Dr. Hans vai lá, faz o trabalho, depois continua à noite, a equipe dele. Se a pessoa não pedir nada, a pessoa não fez nenhum pedido, ela está com algum problema de saúde, ela não fez nenhum pedido, nada, a espiritualidade pode auxiliá-la durante o sono também, mesmo sem ela ter pedido? Eu acho que auxilia e bastante, viu? Porque... vamos imaginar, hoje nós temos essas informações, né? Embora esteja disponível desde 1857 aqui, dentro dos Espíritos, mas pouca gente teve acesso
a esse livro, eu sabia que isso existia. E, então vamos pegar uma mãe, uma dona de casa, né? Que tem lá 5 filhos, né? E ela passa o dia naquele perrengue todo, e lava um e limpa o outro, e o outro corre atrás, o outro quebra a cabeça, o outro corre para o hospital, o outro fica com febre. Quando ela vai deitar, ela está assim, quase que morta, e não dorme direitinho porque ela fica preocupada com as crianças ainda. Ela não vai receber assistência porque ela não sequer fez uma oração? Não, ela vai receber. Talvez até mais do que quem fez, né? Que é questão de merecimento, né? Jesus já falou, aliás, 2 coisas que Jesus falou que eu queria lembrar aqui. Eu lembrava quando a Maria estava falando agora há pouco, na resposta daquele amigo que perguntou sobre a assistência espiritual, né? Como é que fica a noite e tal. Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis em sofrimento, e eu vos aliviarei. Né? O que ele alivia o quê? Né? Jesus alivia por exemplo, a carga da mãe, dessa mãe que eu citei. Não, amanhã essa criança não vai fazer cocô na fralda, certo? Ele vai te chamar para ir no banheiro, né? Ele não vai ficar com febre, não, isso aí não é aí que ele vai entrar. Né? Ele vai aliviar onde? Que alívio que Jesus traz para nós? Traz alívio para o espírito. Então esse descanso para o espírito, esse descanso que o espírito vai buscar, que a mãe, que quem não pediu recebe também, mesmo sem pedir, é um descanso para o espírito. Como o Mário já falou agora há pouco, quer dizer, aquele momento que se você confiar que você tem um pai, que Deus está à frente, né? que Deus é pai, e que ele é pai de todos, né? Ele é pai nosso, de todo mundo, né? E que ele é pai, e se você confiar, se você entregar para ele fazendo a sua parte, entregar para ele o seu futuro, eu estou aqui, estou disponível, estou trabalhando, faça de mim instrumento, né, da sua paz. Você não precisa falar com isso, mas se você se portar dessa maneira, automaticamente ele te alivia. Ele tira esse sofrimento. Esse é o medo do futuro. Né? Se uma mãe for dormir achando que amanhã a criança vai piorar, ela não vai dormir. Ela não vai dormir. Mas se ela for deitar achando, ela confiando em Deus, não, Deus vai me prover, eu fiz o que eu pude, fiz o que estava ao meu alcance, amanhã vai estar melhor, ela vai descansar. Entendeu? Aí que vem o descanso para o espírito. Então o descanso do espírito é onde que ele aparece. Ele descansa onde? Quando ele confia no futuro, tem fé no futuro. É fé. A fé no futuro é que traz o descanso para o espírito. A falta de fé é o que faz? Você não descansa. Você tem uma noite atribulada, você pode orar quanto você quiser, mas se você não tiver fé, se você não acreditar, sequer você vai ter o corpo pode até repousar, mas você não dorme, né? Você não dorme, você vai ficar atribulado e vai já amanhecer. Passa outro dia, 6 horas depois, 8 horas depois, com as mesmas preocupações que você estava na véspera. Tratamento espiritual durante o sono é o nosso tema de hoje, e a nossa companheira aqui, a Saboleschi, está com a gente aqui, a nossa convidada de hoje, falando desse tema tão importante. Saboleschi, tem algum comportamento nosso ou alguns comportamentos que podem prejudicar o nosso sono tranquilo e até dificultar a possibilidade de nós recebermos auxílio enquanto dormimos? Tem comportamentos físicos, inclusive, de alimentação, de não ingerir água, de alguns medicamentos. E tais comportamentos a gente passa em revista para dizer por que meu sono está prejudicado. Fora não ser esses, a gente tem que ver a nossa sistemática de pensar e de sentir. Qual será, né, que está afetando? E buscar orientação, ter fé, fazer orações, mas acima de tudo é a sintonia. Onde eu estou me levando durante essa emancipação da alma, desdobramento mais conhecido, que me perturba o sono. Então, são todas essas questões que só a gente precisa passar em análise. Porque às vezes a gente acha que é um distúrbio espiritual e tem vezes que é um distúrbio físico, né? Então a gente também precisa levar isso em conta. Ver qual que estão esses distúrbios, procurar um médico físico, mas também procurar nas orações, na integração,
até nos atendimentos fraternos, nessa conversa mais de entendimento, porque às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. E a gente vai receber orientações a esse respeito para ver qual é a dosagem do remédio espiritual que nós precisamos. Porque esse remédio espiritual existe, a prece, a elevação de pensamento, a sintonia maior, a fé, o aquietar um pouco, esse aquietar nós precisamos. Você falou uma coisa importante, você falou assim, até essa orientação que a gente recebe. Quer dizer, durante o sono, além do tratamento, nós podemos receber orientações também? Claro, e quantas? E quem dá essas orientações? A espiritualidade maior nos dá orientações, inclusive não só as orientações morais, né? Porque a gente está em sintonia exatamente pela atração moral de cada um, né? Então nós recebemos várias orientações, até científicas. Nós recebemos todas essas orientações. É que quando nós olhamos, quem recebe é o espírito, que não está agregado aos órgãos físicos. Quando nós acordamos, vai para o esquecimento. Muito bem. Marinho? Eu só ia fazer um reforço aqui a essa colocação da Maria, que Allan Kardec fez a mesma pergunta aos espíritos, né? Mais especificamente, eu estou vendo aqui a pergunta 410, né? A pergunta é assim: todas as vezes, durante o sono ou cochilo, as ideias que parecem excelentes e que, apesar dos esforços que fazemos para recordá-las, se apagam da memória. Então a pergunta é: de onde vêm essas ideias? Né? E o que os espíritos responderam a Allan Kardec? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e desfruta de mais amplas faculdades durante esse momento. Ou seja, o próprio espírito, com faculdades mais amplas, ele consegue elaborar mais, ele consegue ter melhores ideias também. E aí ele complementa. E muitas vezes também são conselhos dados pelos espíritos. Ou seja, as orientações, não é apenas a orientação espiritual, mas também a capacidade que o próprio espírito pode ter de, estando bem intencionado, estando conectado com o bem, estando conectado com o propósito que ele tem, o trabalho que ele está fazendo, com amplas possibilidades espirituais, ele consegue elaborar melhor também. A importância do sono. Pode só um pouquinho. É que a gente esquece que o nosso espírito tem um conhecimento vasto, né? E aqui nós estamos, pelo corpo físico, ainda preso. Então, mas o nosso espírito também tem esse conhecimento. Eu brinco sempre, né? Porque a turma fala no animismo e Chico falava assim: eu sou 90% anímico, querendo dizer, as ideias deles eram superiores, né? Mais de 90% que vinha do espírito dele, que era uma bênção, né? Então, ele tinha todo essa bagagem espiritual do próprio espírito dele, né? É daí que surgem as chamadas intuições. Lógico. Né? E quantas vezes a gente não acorda mais animado, mais disposto para enfrentar um problema, a gente vai dormir com o coração apertado e de repente a gente acorda com outra disposição. De onde vem isso, né? Tem um exemplo, Turíbio, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele é rapidinho. Sim, pode falar. Ele conta de uma neta, né, que ela está viva aqui no plano físico e a avó já desencarnou. Então, durante o sono, ela é levada para o plano espiritual e naquele momento na vida dela, ela estava passando por muitas perturbações por conta de calúnias que ela vinha sofrendo. E a avó, lá no plano espiritual, aconselha ela, dizendo que a melhor virtude seria ela ter paciência naquele momento, compreensão. E aí o André Luiz pergunta para o assistente, o André Luiz em espírito, analisando aquela situação, como ela iria recordar disso quando ela voltasse para o plano físico. Ela não ia lembrar com detalhes daquele encontro com a avó, mas ela ia acordar mais bem disposta e ela ia trazer a lembrança de uma cobra ali se transformando em flor. E aquilo para ela ia trazer uma mensagem, ia ficar gravado no espírito que ela precisaria ter mais paciência, sabe, naquele momento que ela vinha enfrentando. E mesmo que ela não lembrasse de nada, ela ia trazer esse sentimento de bom ânimo, sabe? Esse conselho ia ficar gravado em espírito nela. Muito então, bem. Enfim, quanto a gente não recebe, né? Nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui agora no Semana Boa Nova, mas vou deixar uma pergunta para você, Saboleski, responder no nosso retorno. É a pergunta que deve estar todo mundo fazendo nesse momento. Por que razão nós não lembramos de tudo que acontece durante o sono? Eu não lembro, eu sonhei, mas não lembro mais do sonho. Você vai contar para a gente isso já já. Você que está aí na nossa audiência,
está assistindo o nosso programa, compartilhe o link, liga para a gente, 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se está aqui dentro, mas fora de São Paulo, DDD 11. E responde a pergunta aí do dia aí, o que é que você faz antes de dormir? Faz prece, leva a rotina normal ou não pensa nisso? Nós vamos voltar já já. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André. Muito bem, estamos de volta aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre tratamento espiritual durante o sono. E a gente está perguntando para você o que é que você faz antes de dormir, né? Você faz preces, leva uma rotina normal ou não pensa nisso? Hélio, o que você faz antes de dormir? Faz prece, leva uma rotina normal ou não pensa nisso? Olha, desde que eu tomei conhecimento, né? A resposta tem que ser breve, porque isso é uma enquete. Desde que eu tomei conhecimento, eu faço aquela prece que tá no Evangelho segundo o Espiritismo, no momento de dormir. Tá lá no capítulo 23, eu faço toda noite isso daí. Eu que aprendi isso daí, eu não deixei de fazer mais não. Marinho, o que você faz antes de dormir? Faz prece, leva a rotina normal ou não pensa nisso? Ah, não, eu procuro me conectar Tem que falar no microfone. Não aprendi. Tenho 25 anos de rádio, não aprendi ainda a pegar o microfone. Espera um pouquinho. Nós tivemos aqui um problema técnico, aqui o meu microfone estava desligado. Então eu estou fazendo aqui, você que não ouviu, mas estava vendo pelo menos o que estava acontecendo. Estou fazendo uma enquete aqui na mesa aqui com os participantes, né? O que é que eles fazem antes de dormir? Se fazem prece, se levam a rotina normal ou não pensam nisso? O Hélio Delanotte diz que faz a prece que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E já já ele vai contar pra gente, vai falar essa prece, vai contar pra gente. O Marinho ia começar a falar quando eu interrompi. Fala, Marinho. É simples, antes de dormir eu levo o pensamento a Deus e agradeço pelo dia. Faz uma prece, né? E depois eu peço ajuda para que o sono seja um sono produtivo, né? Legal. Em todos os sentidos. Clarissa, o que você faz antes de dormir? Faz uma prece, leva a rotina normal ou não pensa nisso? Ou cuida do Pedrinho? Turibe, às vezes eu não consigo fazer prece pelo cansaço, mas eu procuro ler pelo menos uma ou duas páginas de algum livro que eu estou acompanhando, com bons pensamentos. Né? Tá bom. Sabolés, o que você faz antes de dormir? Faz uma prece, rotina normal ou não pensa nisso?
eu agradeço pelo dia, por tudo, e aí peço para que o meu mentor me ajude nesse desdobramento a ir para lugares bem, que eu possa estar sempre no trabalho, com Jesus, por Jesus, e nesse trabalho de bem. Sempre eu peço para que esteja com Jesus e por Jesus, em qualquer lugar que eu for, ajudar, servir, trabalhar, aprender, porque nós aprendemos muito durante o sono, mas que seja sempre conectado com a força maior do Cristo de Deus. Ok, e você responde pra gente aí, o que é que você faz antes de dormir? Faz lá no YouTube, coloca lá no chat, vai lá, você que está assistindo pelo Facebook, coloca lá também a sua opinião, diz o que você faz antes de dormir. Bom, Saboretti, tinha deixado para você uma pergunta antes do nosso intervalo. Por que é que a gente não lembra sempre do sono, do sonho que teve? Por que a gente esquece essas coisas, hein? Então, quando a gente está na emancipação da alma, tudo nos parece grandioso e que nós vamos reter. Mas quando nós voltamos para o corpo físico, a própria materialidade se encarrega de ficar só aquela impressão. Mas a bondade de Deus é tão grande, que uma hora que for necessário, tudo aquilo lá virá por inspiração. Tudo virá. Aquele aprendizado, aquela orientação, aquele ensinamento, naquela hora não vai ser lembrado. Nós vamos ficar com aquela impressão. Mas na hora exata que for necessário, isso é Kardec, viu? Não sou eu não. Virá por inspiração. Essa intuição vem que a gente fala, nossa, tive um insight, tive isso. É exatamente aquilo que já aconteceu, que nós aprendemos ou fomos orientados, que naquela hora da necessidade vem. Legal. Hélio, eu vou pedir para você fazer a prece no momento de dormir, você contar, ler a prece para a gente aí, que você falou agora há pouco dela, mas também eu queria pedir para o Eros, que é o nosso companheiro que nos acompanha aí, o Eros é da equipe, por favor, posta no Facebook e no YouTube a prece, que a prece é curtinha, 4 linhas. Coloca a prece, por favor. É prece 38 ou 39? Está no capítulo 28. Então, mas a prece é número 38 ou 39? Parágrafo 38 e 39. Que cuidado. No momento de dormir, está escrito no momento de dormir. Mas cuidado para não ler a 40, que a 40 é prevendo a morte próxima. Então lê a 39. Lê pra gente a 39, Hélio. Então ele fala assim, né? Por uns instantes, a minha alma vai encontrar-se com outros espíritos. E os bons vêm ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, faze que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão duradoura e salutar. Obviamente que eu não faço com esse primor de palavras todos os dias, mas eu falo com esse mesmo sentido, né? Eu falo, pessoal, eu vou dormir, quero encontrar com os bons espíritos, porque eu quero estender, porque eu tenho consciência, eu tenho consciência que eu não estou sozinho aqui, que eu não reencarnei e que ninguém reencarna sozinho para fazer uma coisa individual. Eu faço parte de uma equipe, né? Primeiro eu estou numa família e tem outras pessoas envolvidas. Quando eu estava na empresa, eu fazia parte de uma empresa e tem outras pessoas envolvidas com aquela empresa. Quando eu estou aqui no semeador, eu faço parte de uma equipe daqui que faz parte do semeador, né? Então, o que eu peço sempre todas as noites? Se eu quero me encontrar, onde eu estou com um chamado, entre aspas, não é problema não, com um obstáculo, algum óbice, alguma dificuldade para resolver, eu peço uma reunião com as outras pessoas que fazem parte daquele local onde eu estou envolvido. Gente, e o resultado é excelente, viu? Eu tenho conseguido resultados excelentes, porque quando eu tenho uma dificuldade, uma relação com alguém na família, com alguém no trabalho, hoje eu estou aposentado, né? Ou com alguém dentro da casa espírita, na equipe que eu estou fazendo parte, eu peço uma reunião com ele à noite, com essa pessoa à noite. Deixa eu encontrar com ele à noite, porque você fora, como disse a Maria Saboretti, fora do corpo, você fica com muito mais, a sua sensibilidade aumenta. Sua percepção ela é holística. Certo? Você vê presente, passado e tem uma ideia de futuro, né? Então isso tudo ajuda nesse relacionamento. No dia seguinte ou no próximo encontro com essa pessoa, a coisa flui tranquila, mais tranquilo e a coisa corre bem, né? Então esse é onde Jesus fala, eu coloco na mão de Jesus o meu problema. Fala, escuta, eu estou vindo a ele, eu estou
eu estou com um problema, eu coloco na mão dele, como é que você me ajuda nisso aí? Chama a pessoa, quero conversar com ela. Converso e aí vai. Porque eu volto a insistir, nós não estamos sozinhos. Em nada, nenhum projeto nosso é solo. Nenhum deles, né? Nós entramos aqui num projeto de equipe. Eu faço parte sempre de uma equipe e peço reunião com essa equipe à noite. E tenho conseguido, sim. Bom, agora, Marinho. Aliás, Toribio, eu vou pedir licença aqui para introduzir uma resposta que os espíritos deram a Kardec, mostrando a importância disso que o Hélio acabou de falar aqui, né? Tem uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, assim, qual a razão porque uma mesma ideia, uma descoberta, por exemplo, ocorre simultaneamente para várias e diferentes pessoas? E a resposta que os espíritos deram é na linha do que o Hélio acabou de colocar. Porque quando existe uma inspiração, quando existe uma grande equipe, aquilo é permeado universalmente, né? Não é uma coisa exclusivista, né? Então, isto aqui nos traz a importância dos médiuns que trazem obras e aqueles médiuns que se julgam exclusivistas naquela obra que está ali. Achando que é ele que... Achando que é ele que está ali. Que é o dono do negócio. Que é o dono né? do negócio. E não é isso. É por isso que as previsões, aquelas ideias que muitas vezes alguns médiuns transmitem, que isso vai acontecer tal dia, vai acontecer tal hora, a gente não pode levar a sério isso. Por quê? Porque todas as revelações que são importantes, todas as revelações que realmente têm significado para o bem, elas são transmitidas universalmente. E aqueles que têm condição captam. Quer dizer, não é a única pessoa que foi escolhido para transmitir uma notícia para o mundo. Isso não existe espiritualmente. O que existe espiritualmente é o que o Hélio acabou de dizer. É um impulso, é um pensamento que é gerado e é o que está na resposta 419 do Livro dos Espíritos, né? Ou seja, é sentimento universal, né? Vamos lembrar o que aconteceu com o próprio fenômeno das mesas girantes, né? Começou a acontecer na França, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu lá no leste europeu. Quer dizer, veja que, de repente, uma coisa importante para a humanidade começou a acontecer em vários lugares, né? Eu achei importante destacar isso que foi colocado pelo Hélio. Ninguém é exclusivista da informação. Se eu faço uma prece, por exemplo, para o programa que vai... Ontem eu fiz, para o programa que ia acontecer hoje de manhã. Eu pedi muita luz para a Maria Saboleschi, que é a nossa convidada, porque ela... Mas eu não posso esquecer a Ju. Porque se a Ju falhar lá... Sério, se a Ju falhar, não tem som, gente. Não tem som. Então é uma equipe. A equipe é uma coisa, a gente tem que ter ideia... Nós somos parte de uma equipe. E temos que respeitar muito, mas muito, muito o trabalho das outras pessoas dessa equipe. Cada uma tem um trabalho, uma responsabilidade diferente dessa equipe. É uma engrenagem, né? Se ela não virar, emperra tudo, né? Bom, o Eros acabou de postar a prece, dá uma lida para você ver como é bacana. É a prece 39 do Evangelho segundo o Espiritismo, no momento de dormir. Aliás, dá uma lidinha no preâmbulo, que está lá no 38. Bom... Próximo programa, sábado que vem, o Sérgio Tadeu Diniz vai estar com a gente aqui falando sobre o perdão. Hoje está com a gente a Maria Saboleschi falando sobre o tratamento espiritual durante o sono. Quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde a um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembro também que este programa aqui vai ser reprisado hoje, às 18 horas, lá na Web Rádio, www.webradio.osemeador.org. Não deixa de ouvir, que você, aliás, acessar a Web Rádio tem que ser normal para você curtir uma programação maravilhosa. Maria Saboleschi, é a nossa convidada de hoje. Saboleschi, agora uma pergunta que é meia, acho que todo mundo deve fazer em algum momento essa pergunta, né? Que é assim, do que adianta eu receber tanto conselho, tanta orientação do plano espiritual, se depois eu não lembro? Eu acordo e não lembro mais. Adianta eu receber isso? É como nós já até falamos anteriormente.
Na hora que nós acordamos, não lembramos. Mas na hora que se fizer necessário, vem por acréscimo, vem como inspiração, intuição, e nós vamos estar ali. Quanto à questão que nós estávamos falando aqui, que o Hélio falou tão bem da oração, o Marinho completou com a resposta de Kardec no Livro dos Espíritos, sobre que é geral. Eu tenho um fato que é de coisa material, que não foi comigo, ele teve uma inspiração maravilhosa para uma ideia, que ele faria um chanfrado lá numa coisa, e ele teve essa ideia e falou, com isso eu vou progredir. Só que ficou pensando, quando viu essa ideia tinha sido patenteada por outro. Quer dizer, muitas pessoas receberam, né? Só que um engenheiro foi lá e patenteou. E ele falou, perdi. Por isso que quando a gente tem a ideia, a gente tem que pôr em prática, né? Não ficar esperando. E a espiritualidade faz isso em todos os aspectos, né? Você vê como o Marinho pôs os médiuns. Nós não somos exclusivistas de nada. E não é nada nosso. É do plano espiritual. Nós só recebemos. E quando vai se passar, nós não podemos ficar, fui eu, isso, aquilo. Não. Nós somos apenas instrumento para passar a orientação do plano maior, né? Isso é maravilhoso. Ontem o próprio Divaldo estava no programa do Amaury Júnior. Até o Ademir falou, assiste. E ele falou tão lindamente de tudo que nós estamos passando, desse último livro que ele lançou, e da esperança tão necessária, porque nós estamos caminhando para esse aprendizado maior e que tudo se renova, né? Nada está perdido, tudo se renova. Nós estamos apenas em aprendizado e que a espiritualidade está constantemente conosco, nos orientando, nos amparando, para não entrar em medo, em desespero e nada disso, né? Porque parece que tem pessoas que querem fazer um terror de tudo isso, né? E aí vai se dizer de várias outras pandemias que teve e que as pessoas estavam sem comida, sem nada. Hoje em dia nós estamos dentro do nosso lar, tudo agasalhado, todos com tudo, e estamos amparados, né? A gente não pode esquecer nunca, nunca, nunca que tem o amparo divino em todas as questões. Agora, você fala da questão do momento que a gente vive, é um momento de muito aprendizado para toda a humanidade. Mas as pessoas também estão perdendo seus entes queridos, amigos, conhecidos, né? Estão partindo. Todos os dias chegam notícias dessa natureza de todos os lados. Durante o sono, é possível encontrar essas pessoas que partiram dessa vida? É possível? Encontramos sempre. As visitas são todas... a gente encontra tanto os encarnados quanto os desencarnados. A gente tem um contato, porque eles são vivos, né? O corpo, nós perdemos o corpo que é perene, mas o espírito é vivo e nós encontramos. Tanto que ficou uma frase tão bonitinha do Manolo Quesada, que desencarnou há poucos dias do Covid, ele diz assim, quando desencarnado, o que acontecerá? Ele fala, estou vivo. É a frase que está lá até no Facebook, estou vivo. Então nós continuamos. Esse intercâmbio entre os encarnados e desencarnados ocorrem sempre. É lógico que a gente não tem a lembrança, mas a gente acorda com aquela sensação gostosa. Eu, quando encontro meu pai, que sempre foi meu herói, tudo, eu acordo assim, ai, que saudade do meu pai. Essa saudade já demonstra que eu estive com ele no plano espiritual. Já dá aquela saudade, mas não é uma saudade de dor, é uma saudade gostosa. Então, a todos os ouvintes, que é uma fase difícil mesmo, e não é perder entes queridos, é mudar de plano, né? Que eles estarão sempre, os laços de amor sempre nos unem, os laços de amor são eternos, não importa em que plano nós estejamos, nós não os perdemos, nós estamos unidos pelos laços de amor e continuaremos abraçados, quer nessa parte, quer na outra. A gente perde só o contato físico. Você falou do Manolo Quesada, deixa eu fazer uma menção aqui. A família do Manolo fez um post no Facebook, não sei se vocês viram, um post muito bonito em homenagem a ele, e que é bastante animador, né? Então o Manolo deve estar feliz lá do outro lado, vendo tudo, e eles convidando as pessoas a continuarem trabalhando, né, na mesma linha. Muito legal isso. Bom, Saboleschi, durante o sono, você falou aí, a gente tem encontros, etc, tal, e algumas pessoas, né,
podem ter atividades aí durante o sono, o espírito, etc. A atividade espiritual durante o sono pode fazer com que a gente acorde cansado, que a gente acorde com uma sensação de que trabalhamos muito? Eu li uma pergunta do Kardec a esse respeito e achei de suma importância. Uhum. Ele diz assim que é como um balão preso num poste. Então, você está preso, o balão está preso. Ele fica tentando se soltar, né? Então dá solavancos, né? Então, isso cansa, porque o espírito quer mais e mais se soltar, né, do corpo material, mas ele está preso pelo cordão de prata, o cordão fluídico que todos nós conhecemos, e ele fica preso, né? Está preso na matéria. Então ele fica. Isso é um dos fatores que ele diz que dá cansaço. Mas o outro fator é onde nós fomos, com quem nós estivemos, qual foi as nossas atividades espirituais. Se foi de baixa vibração, nós podemos acordar muito cansados, né? Porque quando nós estamos num trabalho elevado, esse cansaço físico não se aparece, né? Então a gente precisa já vigiar, porque Jesus recomendou extremamente o que nós esquecemos: olhai. O que é olhai? Olhai os seus pensamentos, seus sentimentos. Vigiai eles. A partir da vigia, orai, porque você sabe por que você tem que orar. Clarissa, a Clarissa está acompanhando as redes sociais e parece que tem bastante pergunta, né, Clarissa? Pode começar a fazer para essa boleta. Nós temos sim. A primeira é do João Carlos, né? Ele pergunta, inclusive era uma pergunta nossa, Turibe, aqui, mas é importante falar também agora quais são os preparos que a gente deve fazer antes de dormir, para que a gente tenha um bom sono. Então, os preparos, a gente começa desde toda a preparação, um banho leve. Isso também é importante, né? Porque relaxa do cansaço físico, porque a gente corre demais, né? Todos nós temos atividades materiais que exigem desdobramentos maiores. Aí um banho, uma alimentação leve, ou também sair das redes sociais, porque cansa a nossa mente, que fica acelerada, e aí até você pegar no sono. E a prece, né? A prece é de suma importância. Porque prece é a presciência que Deus tem de tudo. Então não é fazer uma oração de boca para fora. Se a gente falar, meu Deus, me acompanhe, que eu estou aqui, bastou, se for feito de coração. Porque às vezes repetir muitas palavras e que só está no vazio não vale de nada. Fale do seu coração umas palavras, não tem receita. Falou de coração, você já está preparado para um bom sono. A próxima pergunta é da Mariana Cossa. Mesmo estando em um corpo bem limitado no plano físico, a gente pode receber a graça de contribuir de noite no plano espiritual? O espírito é são, né? Às vezes o corpo físico está limitado exatamente porque tem a idade, tem tudo. Mas o espírito contribui sempre, né? A gente vê tanto. Vou contar só um caso, bem rapidinho. Tem uma senhora que ela tem uma filha que tem a síndrome de Down. Quando ela vai, que a menina toma os remédios e ela tem a possibilidade de ter uma cuidadora para a menina, e ela está na aula, a gente vê a menina trabalhando, que é uma médica. Então o aprendizado não é nem para a menina, é para a mãe. Então a gente vê que desdobrado, esse espírito que está preso num corpo debilitado, com limites, continua em a sua plena atividade e vai no centro trabalhar, ajudar. E a mãe está em pleno aprendizado agora. Então ela pode sempre, sempre ajudar. Marinho, você queria fazer um comentário? Eu gostaria de pedir permissão aqui, dentro do nosso tema hoje, que é de tratamento espiritual durante o sono, relatar duas situações. Para não fazer o abuso do tempo aqui, eu vou separar em dois momentos isso, né? Mas logo que eu iniciei na doutrina espírita, quando eu tinha meus 24, 25 anos de idade, eu carregava dentro de mim alguns sentimentos que não eram bons, né? E um dos sentimentos que não era bom era um sentimento de, não vou dizer propriamente culpa, mas era um sentimento de um grande desconforto por eu ter
me desentendido com uma pessoa, né? O desentendimento não foi proposital, foi um desentendimento que marcou, que separou uma grande amizade, né? Mas quando eu cheguei ao centro, eu carregava aquilo dentro de mim. E o interessante é que logo depois que eu comecei a participar das palestras no centro, logo depois que comecei a tomar os passes, eu comecei a sonhar com aquela pessoa, né? E foram vários sonhos seguidos, não foi um sonho. Foi ao longo assim de seguramente meses, que ocasionalmente, não era todo dia, eu sonhava com aquela pessoa, fazendo esclarecimentos, entendimento, e aquilo que era um sentimento contrário daquela pessoa para comigo e de mim para com aquela pessoa, ao longo desses sonhos foi desaparecendo e a gente se reconciliou. Quer dizer, espiritualmente eu tenho certeza que aquele processo foi uma ajuda espiritual significativa que eu tive a partir do momento que eu cheguei no centro espírita. Quer dizer, aquilo tirou de dentro de mim aquela sensação ruim de que eu tinha cometido alguma coisa errada, ou que ficou uma situação mal resolvida, ficaram ressentimentos assim dos dois lados, né, colocados, e ao longo do tempo aquilo foi se resolvendo, a ponto de que ainda hoje, de vez em quando, a gente se encontra, né? Era um grande amigo, né, que a gente se encontra, e a gente tem a alegria de se reencontrar naquela situação. Então, veja, isso eu tenho certeza, pela continuidade e pela maneira que se desenvolveu, que foi um tratamento espiritual que aconteceu durante o sono, através dos sonhos. E que reaproximou vocês, né? Reaproximou. Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tratamento espiritual durante o sono. Você liga pra gente aqui, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55, está aqui dentro, mas fora da região de São Paulo, DDD 11. E não deixa de colocar a sua opinião aí também na página do Facebook e também no YouTube. Estamos aguardando o seu contato. E a Sabolés, que é a nossa convidada de hoje, mas a Clarice está fazendo um monte de pergunta para ela aqui. Sim, tem mais uma que é do Edson Domenichelli. Quem lembra, ele comenta que ele lembra dos sonos dele todos os dias, né? Ele sonha e lembra. Isso significa alguma coisa? Porque tem pessoas que lembram mais, outras menos. Quem lembra todo dia quer dizer algo? Então, às vezes é até o tipo mediúnico que ele tem, né? Tem gente que tem essa premonição, esse pressentimento e lembra. Então, eu sempre tenho uma questão assim. Se eu sonhei algo que não era tão bom, que é tipo um pressentimento, eu digo assim, se eu já sonhei, eu já tirei 50% da questão que eu tinha que resolver. E as demais questões eu confio na espiritualidade, né? Assim, quando a gente sonha que a coisa que não é tão boa. Quando eu lembro de um sonho que é bom, eu falo, opa, vamos lá trabalhar para pôr ele em prática, para que ele se realize. Por quê? Nós temos 3 questões. A sensibilidade, que é do sonho, a gente tem a materialidade e tem que pôr em ação, que eu sempre falo, não adianta ficar só no sonho, tem que ter ação, né? Uhum. Deixa eu dar uma informação para você que está nos assistindo. O nosso tema de hoje, tratamento espiritual durante o sono, você que está nos acompanhando pelas páginas do Facebook e também do YouTube, está aparecendo lá terapia espiritual durante o sono. É a mesma coisa, viu? É a mesma coisa aqui, só está escrito diferente. É o mesmo tema, tá? Clarissa, tem mais pergunta para ela aí? Mas eu tô vendo umas perguntas que apareceram aqui, para algumas pessoas, eu não sei se está no YouTube, eu recebi aqui da produção, as pessoas falando assim, e os sonos, né? Eu sempre sonho a mesma coisa, o sonho recorrente. Isso tem alguma influência do espírito sobre isso? Então, o Marinho acabou de nos explicar especialmente sobre isso, sonhos recorrentes. Quando a gente está desdobrado, que é a emancipação da alma, a espiritualidade procura nos trazer, inclusive com aqueles que nós temos algum desafeto, para que a gente possa. É o anjo da guarda da gente trabalhando e o anjo da guarda do outro, nos trazendo junto para uma questão de resolução, né? Uhum. E às vezes a gente precisa voltar também nesse sonho recorrente, se é um sonho que nós ficamos pensando o dia inteiro e ele volta a se repetir de noite. Mas sempre tem um aspecto salutar de resolver alguma questão. Posso contar uma historinha aqui também, Marinho? Você deixa?
Porque o pessoal, todo mundo conta história. Eu me recordo que, não agora, quando eu era bem mais jovem, né? Portanto, faz poucos anos. Pouquíssimo. Quando eu era jovem ainda, eu tinha um sonho recorrente. Eu era atacado sempre por um rapaz da mesma idade que eu. E eu tinha um medo dele terrível, eu corria dele, ficava correndo, eu tinha um medo terrível, né? E um dia eu falei assim, eu vou enfrentar esse cara. No sonho, eu falei, pô, eu preciso enfrentar esse cara. Várias vezes a mesma coisa. Enfrentei e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, o meu negócio é com Jesus e acabou. Falei desse jeito para ele. Nunca mais sonhei com esse cara, acho que ele deve ter entendido. Falou, eu não vou mais fazer obsessão nesse cara, porque desse menino aí, né? Obsessão mesmo. Muito bom. Vanessa Moraes falando com a gente hoje do sono. E aí eu pergunto para você agora, e o que a gente faz para ter um sono mais proveitoso do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, é exatamente estar em sintonia com o bem maior, essa sintonia através do pensamento, do sentimento e as orações, né? A gente não pode deixar de chegar no final do dia, ser grato por tudo que nós tivemos durante o dia. E mesmo que não seja coisas tão boas, Santo Agostinho tem a receita ideal, passar pelo crivo da razão tudo o que aconteceu durante o dia, ver o que é bom, repetir o que não é bom, pensar em como mudar. E aí a gente fazendo isso, agradecendo, fazendo as orações, tendo boa sintonia, porque a sintonia é o maior desfecho para a gente ir para um lugar bem quando dos desdobramento espiritual. Clarissa está me dando alguma informação aqui. Não, tem uma pergunta bem interessante da ouvinte Elizabeth Pinho. Quando a gente tem um sonho com uma pessoa ou com um grupo de pessoas e acordamos e a gente tem uma forte impressão de tudo que a gente vivenciou, as pessoas que estavam nesse sonho também guardam essa mesma impressão? Olha, geralmente, quando a gente sonha, a gente está numa equipe trabalhando, as outras pessoas podem ou não lembrar. Tudo depende do sentimento de elas. E nem porque nós sonhamos, as outras, mesmo que elas estejam. Como eu sonhei aqui outro dia, o Marinho estava, mas ele não lembra, eu lembro, né? Mas nós estávamos em trabalho a serviço do bem. E as outras pessoas podem nem... Elas podem estar lá desdobradas, mas elas não lembram. Agora, e se lembrar juntos, que bênção, né? Trabalhamos mesmo, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu posso combinar com alguém? Falar assim, olha, vamos nos encontrar hoje à noite, durante o sono, para a gente trabalhar? É possível fazer isso? Eu conheço gente que o faz. Muitas. Muita gente. O Hélio pode contar, os grupos mediúnicos fazem isso, né, Hélio? Nós fazíamos no nosso. Conheço muita gente que fala, ó, de noite nós vamos fazer isso. Eu conheço até gente, falando sério, que fala assim, ó, nós vamos nos encontrar no show do Roberto Carlos. Acredita? Era uma sintonia. Esquecer fã. Era uma sintonia. Elas falavam, nós não podemos ter os ingressos e ir, nós nos encontramos lá. Né? Olha, saiu aqui. Acho que no momento em que você. Isso eu não. Claro que não está ao alcance de todos. É verdade. Porque as pessoas não acreditam. Então, o que você é o que você acredita, né? Se você não acredita, não existe, né? Então, quando a hora que você entender a ferramenta que você tem na mão, né? Essa possibilidade que você tem de entrar todos os dias em contato com a equipe que trabalhou na sua reencarnação. Entrar em contato com o pessoal que com você divide as responsabilidades dessa encarnação, porque a responsabilidade é de várias pessoas que estão no mesmo barco, vamos usar a expressão que é comum, né? De conversar, de acertar. Gente, é fenomenal, é fundamental. Você avança, só que não são nas coisas materiais, não, né? Não é nas coisas materiais. O que ocorre, isso ocorre nas coisas espirituais. E é sensacional, sensacional. É só você acreditar, tem que acreditar e usar. Porque também o mal também funciona também, né? Para o mal também funciona, né? Muito bem, saiu aqui o resultado da enquete. O que você faz aliás, o que você faz antes de dormir? Né? As respostas possíveis eram: você faz a prece, você leva a rotina normal ou não faz nada, nem pensar nisso. A enquete deu o seguinte, ó, o que você faz antes de dormir? Não pensar nisso, 2%. Leva a rotina normal, 6%. Faz prece, 92%. Parabéns para todo mundo que está fazendo prece antes de dormir aí, né? Isso tende a modificar muito a vida da gente, né?
Muito bem. Clarissa, tem mais alguma colocação aí para Maria Saboleschi, dos ouvintes aí? Tem uma pergunta da Sirlene Carrilho. Ela fala que ela é filha e neta de benzedeira. E desde muito pequena ela sonha, ela sempre sonha que com oração ela ajuda espíritos sofredores, espíritos perturbadores da casa dela. É somente um sonho ou ela faz em sonho o que a mãe e a avó fazem acordadas? Ela deve estar em desdobramento trabalhando, né? E como ela tem a ligação com a mãe e com a avó, ela projeta isso para o plano espiritual, né? E ela está trabalhando, logicamente, né? Todos nós o fazemos, né? Como ela está trabalhando é difícil eu falar, né? Se é na mesma questão da avó e da mãe, que é muito salutar, né? Atender as pessoas, ou se ela está nessa sintonia com eles e no desdobramento ela também o faz. Mas ela deve correr de medo de tentar benzer durante o dia, né? Agora, Marinho, você queria falar alguma coisa? Não, eu tenho, acompanhando aqui todas as perguntas e as respostas, né? Tá, eu acredito que seja oportuno a gente pontuar para o nosso ouvinte, para nós mesmos, que a atividade espiritual durante o sono, ela não é uma atividade, para a grande maioria de nós, uma atividade muito lúcida, né? Porque nós estamos efetivamente com um espírito mais expandido, vamos assim dizer, mas materialmente falando, nós estamos em repouso. Então, aquilo que nós lembramos no dia seguinte, não é para a grande maioria de nós, não é algo tão lúcido. Aquilo fica um pouco difuso, né? Daí vem a questão das interpretações do sonho, né? Às vezes nós vamos dormir com uma grande preocupação de algo material e nós vamos estar pensando naquilo durante o sono, o espírito está preocupado com aquilo, e na hora que nós acordamos, aquelas lembranças elas ficam assim um pouco difusas, elas não são claras, né? Então é importante que a gente considere que muitas das coisas que nós estamos aqui colocando passam por essa dificuldade de lucidez que nós temos quando a gente acorda, né? Então nós temos que tomar o cuidado de dizer, eu sonhei isto, é porque foi assim. Eu sonhei aquilo, é porque foi aquilo. É verdade que nós temos sonhos que são, espiritualmente falando, muito fortes. Normalmente eles são muito marcantes, né? Mas não é a maioria dos casos, né? Nós temos, assim, até pelo momento que nós passamos, que é um momento difícil, um momento de pandemia, um momento em que nós temos depressões, em que nós temos grandes preocupações, tudo isso influencia a nossa alma, e a nossa alma carrega essa preocupação durante o sono. Então é natural que no dia seguinte a gente tenha lembranças difusas, parciais, né? Às vezes até um pouquinho alteradas daquilo que se passou na realidade, né? Para nós não passarmos para o nosso ouvinte a ideia de que tudo é muito claro, né, nessa questão. É que nós temos nossa dualidade, né? Isso é importante, como o Marinho falou, nossa dualidade. Nós temos interesses nos dois planos. Nós temos interesses que são materiais, temos interesses que são espirituais. Às vezes isso se confunde, se misturam. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. O reino dos céus, o reino de Deus, não é desse mundo, né? Só que as coisas desse mundo, nós precisamos dela para o nosso conforto material, senão nós não temos uma boa performance espiritual, porque o equipamento não vai ajudar. Nós precisamos ter esse equipamento legalzinho, em ordem, para a gente possa se manifestar, né? Então é importante sempre lembrar que meu reino não é desse mundo. Jesus falava, onde é que está o reino de Deus? Não é? Está aqui, está lá, não. Está dentro de você. Esse reino está dentro de você. Você tem que tentar encontrar esse reino e viver. E eu, por exemplo, até o Marinho falou, né, eu tento conversar com alguém no dia seguinte, quando eu sonho, os meus sonhos assim, porque quando eu falo dele com alguém, a hora que eu vou falando, ele vai ficando claro para mim muitas coisas. A minha mulher, por exemplo, minha esposa, ela não gosta de ouvir. Ela não quer ouvir. Quando eu trabalhava com a minha irmã, até a minha irmã, trabalhávamos juntos, eu contava para ela contava para mim, e a gente se ajudava muito nessa. De vez em quando eu ligo para ela, quando
É muito importante, eu ligo, eu escuto, eu sonhei assim, assim. Na hora que eu estou falando, eu já começo a desvendar a importância que aquilo tinha, né? Agora a minha mulher não ajuda nisso não, ela fala assim que eu estou ficando louco. Eu disse, você quer dar coisa maluca. Cientificamente está provado que os primeiros no desdobrar que a gente está sonhando, que é um descarregar da mente das preocupações que nós tivemos durante os dias. Vem todas essas imagens, a gente carrega. Vamos supor, tive uma briga com o chefe, aquilo lá me deixou muito irritada, muito isso. Aí eu posso, no descarregar, até sonhar que eu estou batendo nele. Então é um aliviar de toda essa carga energética. E o sono mais profundo, que é o sono REM, é onde vai vir já o desdobramento, e que às vezes é muito rápido essa questão da ficar a impressão mesmo daquilo que a gente está vivendo no plano espiritual. Saboleski, nós estamos indo para o final do programa, mas eu não posso deixar de perguntar uma coisa para você. Quando Jesus estava para ser preso, né, os apóstolos entraram num estado de sonolência. Qual era a finalidade daquilo, hein? Então, quando Jesus estava para ser preso, e ele falou para ficar acordado, e eles dormiram. Quer dizer, eles tiveram a questão, aí tem duas possibilidades. A questão do dormir da fuga, ou a questão para ser preparado para aquela questão que Jesus seria preso, né? Tem Muito bastante finalidade aí. Quer deixar a sua palavra final para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores? Vamos buscar a prece e nos fortalecer para esse momento, né, que nós estamos passando, sem muita preocupação, mas sempre elevados a Deus, porque esse aprendizado é grande e a prece se faz necessária por nós e por todo o planeta, que nós vamos passar tudo. E ter a certeza que no desdobramento da emancipação da alma, Deus está cuidando de todos nós. Clarissa, quem são os ganhadores ou as ganhadoras dos livros de hoje? É o Antônio Sanches Gentil e o Mário Ferrari. Antônio Sanches Gentil e Mário Ferrari ganharam os livros de hoje. Vão retirá-lo aqui no Semeador, num sábado qualquer, depois do nosso programa. Rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, Santo André. Muito bem. Bom, então, ô Saboleski, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu agradeço sempre a oportunidade. Foi muito esclarecedor, e o realmente. grande aprendizado que eu tive com todos. Eu que agradeço muito. Foi muito esclarecedor, de fato, a sua participação. Foi muito esclarecedora e trouxe para a gente, trouxe luz para um tema tão importante que é a questão do tratamento espiritual durante o sono. Muito bem, você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Fica com a gente lá no YouTube e também na nossa página no semeador.org. E lembrando que este programa aqui vai ser reprisado logo mais às 18 horas na Web Rádio, www.webradio.osemeador.org. Não deixe de assistir e compartilha com os seus amigos aí também. A semana que vem estará conosco aqui o Sérgio Tadeu Diniz com o tema perdão, um tema muito importante. E você fica conosco, você pode ficar conosco e ouvir este programa e todos os outros se você quiser, porque eles estão todos gravadinhos lá no semeador.org, na página do semeador.org. Uma boa semana para você, ouvinte.